sobre ser ou não ser amigo dos seus filhos. É melhor ser amigo ou não ser amigo dos seus filhos? Acompanhe a gente nesse material para a gente decidir em conjunto se é ou não é melhor ser amigo dos nossos filhos. Um dos grandes problemas clínicos que a gente encontra aqui na Clínica Escola da Universidade Federal de Alagoas são pais que trazem os filhos, e olha, não é pouca gente, viu? A gente tem uma lista de espera enorme de pais que trazem os filhos, afirmando que os filhos possuem problemas, e os mais variados problemas. E uma das coisas que a gente percebe com os alunos quando fazemos o levantamento do caso é que os filhos, as crianças, dificilmente têm problema. O problema, na verdade, está nos pais, ou melhor, na educação dos pais, na maneira que os pais conduzem o comportamento das crianças. A análise do comportamento tem um modo muito particular, muito singular de entender as psicopatologias, de entender as patologias. Então é muito fácil, por exemplo, nós encontrarmos pais que afirmam que seus filhos têm transtornos de bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, o TAB. É muito comum encontrarmos pais dessa maneira, que afirmam que os filhos têm alguma espécie de patologia. Olha, eu queria atentar para um detalhe. É muito fácil e muito melhor para o pai tirar a responsabilidade, pai e mãe, né, os educadores de modo geral, tirar a responsabilidade de si e dizer que o problema não está na educação, o problema está no filho porque tem um transtorno, ou seja, jogar a culpa no transtorno. Isso foi feito já em Israel, na época antiga, quando eles pegavam a história do bode expiatório. As pessoas cometiam os pecados e culpavam um bode de ser, jogavam o pecado, todo o crime que cometeram no bode. Então era o bode expiatório que ia pagar pelo pecado. Depois criaram a história do demônio. Era muito mais fácil então dizer que os erros que cometiam era culpa do demônio, na verdade. Agora, na modernidade, é muito mais fácil as pessoas não avaliarem a maneira que educam os outros, a responsabilidade que têm sobre os outros, jogar as responsabilidades, levar para um profissional de psicologia que possa, ou de psiquiatria que possa garantir que o filho tem algum transtorno para poder se isentar da culpa, da negligência que cometeu. Para essas pessoas eu tenho uma notícia muito ruim. A notícia que afirma que até pode existir uma base biológica para alguns transtornos, mas a base biológica por si só, ela não é capaz de emanar o problema, a psicopatologia. Ela precisa convergir com um ambiente insalubre, com um ambiente adoecedor, ou seja, com a negligência de alguém no ambiente familiar ou com o exagero na rigidez. E por isso também eu não posso condenar por completo os pais, porque de fato ninguém nasce com manual para ser pai, para ser mãe. Mas eu posso aqui exigir dos pais que eles sejam pais e que eles assumam as responsabilidades. Porque na maior parte dos casos, os pais estão preocupados em serem bonzinhos para os filhos. Eles se preocupam com a avaliação do filho, se ele está sendo bom ou mal para o filho, como se fosse uma espécie de pais de novela. Eles querem ser muito amigos dos filhos. E aí é onde reside o problema. Porque, na verdade, ser pai ou ser mãe é desempenhar um papel de educação. E a educação nem sempre é uma tarefa fácil, uma tarefa simplesmente reforçadora. A educação implica que, às vezes, quando o garoto ou a garota encontra outras coisas que são mais reforçadoras em outros ambientes, a gente precisa limitar, a gente precisa cercear a liberdade. E não tem quem goste de ter a sua liberdade limitada ou cerceada. Então é muito comum que filhos se sintam revoltados, agredidos com as ações dos pais. Mas nem por isso a gente deve deixar a nossa missão de ser pai e mãe. Devemos ser firmes e termos a clareza que se fazemos alguma coisa que dói naquele momento, mas fazemos isso para a educação, para garantir que não mais se repita uma ação que pode ser danosa para o nosso filho a longo prazo, mesmo que ele não entenda naquele momento e mesmo que ele diga que nós não somos amigos dele, em outro momento eles irão perceber. Precisamos ser pai e mãe e não apenas amigos dos nossos filhos. Se é necessário negligenciarmos ou corrermos o risco de perdermos essa amizade em função de sermos educadores,
o que não devemos abrir mão é desse papel de sermos educadores. É assim que eu convido você, pai, mãe ou qualquer outra pessoa que tenha responsabilidade sobre os outros. A gente não pode ter medo de não ser amigo das pessoas. A gente precisa desempenhar o nosso papel. Se assim fosse, teríamos uma sociedade muito melhor do que a sociedade que temos hoje. Nós que compreendemos isso, não devemos nos furtar desse papel. Acompanhe a gente, curte aí embaixo, se inscreve no canal e continua nos acompanhando.